da semana. Como o São Paulo entra nesta edição da Copa Libertadores? Como favorito? Como candidato? Pode surpreender ou como apenas um figurante? Começo com você, Ursinho. Salve, salve, galera! Voltamos nesta sexta com o primeiro giro de notícias do São Paulo e fique no vídeo até o final para saber o nome do jogador do elenco são paulino que acaba de ser dispensado pela diretoria. Confira agora essa e outras notícias, mas antes de tudo se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo para dar aquelas forcinha ao nosso trabalho. Vou trazer agora o retrospecto, né, os últimos confrontos aí de São Paulo e Tadieres. A gente estava comentando um pouquinho sobre a fase do clube argentino, né, adversário de São Paulo na Libertadores, e a gente tem partidas aqui desde a Copa Mercosul, todo retrospecto, na verdade, né, o Gabriel trouxe o histórico do clube que não é de tanta expressão assim internacionalmente falando também, tem a Copa Conmebol ali contra o CSA. Então, ó, desde 2001, São Paulo tem, ó, vamos fazer a conta, tem uma vitória, ó, não é um retrospecto tão bom, tem uma vitória, 2 derrotas e 3 empates. Então tá atrás ali, né, se a gente pegar esse retrospecto geral. O que você acha que muda no São Paulo, principalmente dessas 2 partidas na Libertadores de 2024, Van, pra agora? Cara, que doideira, né? E olhar pra 2019, foi tão frustrante 2019, né? Porque a gente perdeu 2-0 lá, acho que a gente não esperava de jeito nenhum. Mas o mais frustrante foi não fazer nenhum gol, né? Não, nem lá, nem aqui, nenhum gol. Nossa, foi muito triste, assim. Onde você estava nesse dia, né? Eu lembro exatamente onde eu tava. Eu tava em Maceió, eu tava viajando de férias e o São Paulo acabou com as minhas férias. Parabéns. Então, nossa, foi horrível. Aquele foi muito, muito tenso, né? Acho que traumatizou muito a gente, até a gente pegar eles ano passado. Acho que realmente mudou um pouco a partir do momento que a gente ganhou deles, né? Mas até que lembraram aqui no chat também que no jogo de lá, a gente, o nosso técnico era o Carpini, e no jogo de cá já era o Zubeldia também, né? Então, podemos ver algumas mudanças, né? Então, cara, eu acho que o Tadieres realmente, né? A gente respeita, até por tudo que aconteceu, mas o São Paulo tem que vencer. Eu acho que tem totais condições de vencer lá, até pelo momento deles e pelo nosso momento, e vencer no Morumbi. Eu acho que para quem quer fazer uma boa campanha e almeja grandes coisas na Libertadores, vencer em casa, eu acho que é obrigação. Eu acho que esses 9 pontos em casa tem que conquistar esses 9 pontos. E, no mínimo, empatar fora de casa, né? Mas, assim, falando, eu acho que o São Paulo consegue bons resultados. E até uma coisa que lembraram também é que, assim, pessoas reclamando do Tadieres, mas quem poderia ter vindo se tivesse passado era o Boca Juniors no lugar do Alianza Lima, imagina, né, misericórdia. O Boca, ainda por mais que a fase não seja tão boa, ainda é o Boca Juniors, né. Então o São Paulo tem que administrar esses adversários que vai enfrentar, e dentro deles, o Tadieres, eu ainda, apesar da fase, eu ainda acho que pode ser o grande adversário do São Paulo ali pelas primeiras colocações do grupo D. Queria saber de você, Gabi, o que você acha que mudou desse São Paulo, principalmente 24, né, agora para 25, você estava presente lá no Tadieres 2-1 São Paulo? Se sim, acho que sim, né? Estive nessa partida, que foi a partida, inclusive, né, que eu abro a coletiva perguntando para o Carpini quanto ao saldo que ele fazia do desempenho na temporada. Ele fica bastante incomodado e solta aquela aspa, né, de quanto mais vezes você perde, mais próximo da vitória você fica, tal. Então, essa aspa ela foi na pergunta em Córdoba. Eu lembro de Córdoba também por isso, né? Mas, de fato, assim, é um São Paulo que chega para mim mais fortalecido, pensando em fase mata-mata, pensando que tem o Oscar como fator diferente no meio de campo, né? Então, não tinha isso no ano passado. O São Paulo, às vezes, ficava muito dependente. Ainda fica muito dependente de um brilho do Lucas Moura, do Luciano, do Caleri. Hoje tem o Oscar para dar mais tapa no meio de campo e conseguir fazer o time correr mais, né? O time andar um pouco mais, e acho que o Tadieres, por sua vez, né, como eu falei, né, enfim, fiz uma dissertação aqui de 15 minutos, acho que chega bastante enfraquecido, né, então eu acho que o São Paulo tem um leve favoritismo na ida e na volta contra o Tadieres. Eu acho que o São Paulo tem totais condições de vencer e de exorcizar esse fantasma de Córdoba, mas por ser Córdoba, eu não espero muita coisa, né, de repente a gente tá jogando, cai um raio no meio do campo e o jogo é paralisado por meia hora, né. Então, assim, Córdoba é Córdoba. Eu não tenho nenhuma expectativa positiva, mas acho que em campo, em bola jogada, o São Paulo tem totais condições de vencer. O Gabriel vai ser pé quente, Gabriel. Você vai trazer essa vitória pra gente aí. Acho que a Gabi não vai. A Gabi vai nos outros 2 jogos fora de casa, então vai ter a responsabilidade de estar com você aqui. Acho que da arquibancada, não sei se mais alguém vai, se o Chacon vai, o Kaique, mas vai ter que ser o pé quente. E só essa maldição. E só que o Paulo Nobre mandou pérolas de Carpini, né? Vocês viram no Vitória agora que ele falou que
o nível do Náutico é parecido com o Boston River, que está jogando a Copa Libertadores, né, quando ele fez a análise da queda do Vitória na Copa do Brasil. As pérolas que o chat lembra muito bem, né? Aqui a Eula também fala, o Carpini estava certo, quanto mais você perde, mais perto do Vitória, né, que ele falou da vitória, tudo. Então, essas aspas aí marcantes do nosso ex-treinador campeão, né, ganhou ali a Supercopa, claro que tem muito do trabalho de Dorival Júnior, mas um treinador campeão aí na história do São Paulo Futebol. Da semana, como o São Paulo entra nesta edição da Copa Libertadores? Como favorito? Como candidato? Pode surpreender ou como apenas um figurante? Começo com você, Ursinho, com um grupo com Tadieres, Alianza Lima e também o Libertad do Paraguai. Queria que você desse um plazinho sobre os adversários e como que o São Paulo entra nessa Libertadores, que é a competição que o São Paulino mais gosta. Boa tarde. Boa tarde, Arnaldo, a galera do chat, Renan. Arnaldo, eu já falei isso até na transmissão lá que eu participei da TNT do sorteio e falo de novo. Eu acho que o São Paulo ele entra nessa Libertadores num momento completamente diferente do que foi o ano passado. Ano passado é o Zubeldia no começo, tendo que conhecer o grupo inteiro. Ele assume no primeiro jogo, se eu não me engano, contra o Barcelona de Guayaquil, um time que ele já conhecia. E ele vai bem, ele ganha bem lá, ganha com uma certa tranquilidade do Barcelona. Ele faz uma Libertadores em uma primeira fase, acho que ele não sofreu um gol, se eu não me engano, né? Foi todos os jogos bem, ganhando, aos trancos e barrancos. A primeira fase contra o Nacional também não. O São Paulo sofre um pouco fora, mas em casa é um jogo tranquilo. E esse ano ele vem com um time, conhecendo as peças, e é o meu modo de ver, um time que ele se encontra no final do Paulistão. A gente perde por um pênalti duvidoso, mas ele encontra um jeito de jogar. Não. Duvidoso não. Ele talvez. Não sei. Mano, o que é mais duvidoso? O Zizu Rodrigues ou o pênalti pro Palmeiras, né? E aí, cara, eu acho que o São Paulo ele é bem. Favorito, eu não sei se é favorito não, mas eu acho que o São Paulo vai muito bem na Libertadores. Chega ali, pra mim, no mínimo até a semifinal. E aí na semifinal, sabe que é um jogo mais assim, mais pegado, mais truncado, mais estratégico, aí a gente vai ficar à mercê de novo da estratégia, do esquema, dos nossos grandes jogadores definirem gol, né? Conseguirem, enfim, aí a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que São Paulo chega bem forte, tá? Eu não vejo esse grupo como... Eu vejo esse grupo bem tranquilo, com todo respeito, mas é bem... O Tadieres caiu ontem para um time da terceira divisão da Argentina, né? Se eu não me engano. O Libertad, que tem talvez a melhor campanha, eu vejo o São Paulo jogando direitinho nesse 3-5-2, assim, vai ter uma primeira fase... Aquele nosso tranquilo, né? Não vai ser aquele monte de gol, 4-0, não, vai ser aquele 1-0 magro, 2-0 fora de casa ali, mas eu vejo o São Paulo bem para essa Libertadores. Você, Renan, fala também sobre os adversários ali, que você acha? Você acha que como o Wilsinho tranquilo? E como é que você acha que o São Paulo chega para essa Libertadores, levando em consideração também os concorrentes brasileiros nessa disputa? Boa tarde, Arnaldo, Wilsinho, galera que nos acompanha. Eu tenho mais ou menos a mesma opinião do Wilsinho. Hoje a gente está de acordo, assim. Não vejo o São Paulo como antes de começar o campeonato, como um super favorito, mas vejo com boas possibilidades de brigar. E falo isso por causa desse esquema novo, que esse 3 zagueiros é vida, e você sabe muito melhor do que eu sobre isso, Arnaldo, historicamente, que ele encontrou um equilíbrio dentro do time que, para Libertadores, principalmente jogando fora de casa, é muito bom, né? E isso eu falo por experiência própria. Em 2005 a gente viveu muito à base disso, fora de casa, sendo um time compacto, equilibrado, empatamos todos os jogos fora de casa e fizemos o nosso dever em casa. Foi assim a primeira fase toda de 2005. Sobre o grupo especificamente, Arnaldo, não achei o mais simples possível, mas também nada de dificuldade. O que eu menos queria, graças a Deus não aconteceu, que foi pegar o Bahia, né, que do pote 4 ali, um time muito forte, eu não queria ver o Rogério com 60 mil no Morumbi, ele no banco do adversário, enfim, e o Bahia tem um time forte, então a gente já contra um adversário ficaria naquela briga de pontos, né,
jogando fora de casa, jogando em casa, mesmo jogando em casa seria um jogo difícil contra o Bahia. Portanto, eu acho que é uma chave completamente acessível, até simples de se classificar em primeiro, nesse momento, com esse equilíbrio desse formato novo que o time está, acho que a gente passa tranquilo. Aí, os mata-matas é aquela história, né, Arnaldo? Pô, é o pequeno detalhe que define uma classificação. A gente viveu isso há 2 semanas atrás. Aquele pequeno detalhe. Aquele erro zero que é gritado toda hora no vestiário antes de entrar em campo. Erro zero, é detalhe. Isso que faz a diferença no mata-mata. Mas eu vejo o São Paulo muito mais perto de alguma conquista nos mata-matas do que no Brasileirão, que é um campeonato mais longo. Mesmo tendo uma parada esse ano, né? Vai ter uma parada de 1 mês, se eu não me engano, né? Do campeonato, Arnaldo, ali em julho, né? Então vai ter uma parada boa do campeonato, mas mesmo assim, é um campeonato que exige um elenco maior, eu digo em número, e obviamente em qualidade também, que daí outros, pelo menos uns 4 aí, eu acho que tem melhor que o São Paulo nesse momento. Então vejo o São Paulo com boas chances de ir chegando, e aí aquele detalhezinho, como o Wilson falou, não perder aquele gol decisivo, não escorregar, não querer sair jogando no momento que tem que dar um bico para arquibancada, enfim, detalhes que definem esses jogos decisivos de mata-mata. Aquela pecinha que fica no VAR lá, se funciona. Que fica na frente do computador, né, Wilson? Ó, galera, a galera já está participando em massa aqui no chat. Chamem parentes e amigos, e por enquanto a pesquisa está dando, a enquete está dando o São Paulo como candidato, não como favorito e não como candidato, e sim como candidato, a maioria. Mais ou menos como você está falando, Renan, mais ou menos como o Wilson falou. E acho que tem uma questão, né, que acho que passa pela resposta dessa enquete, que é o São Paulo normalmente é candidato a essa competição, porque é um clube com intimidade com essa competição. Mesmo quando atuou ou entrou com times mais fracos, com elencos mais fracos, fez boas campanhas, chegou a uma semifinal com aquele time do Paton Bausa, que era era heróico, aquele campeonato que surgiu o Caleri, o Denis foi expulso, o Maicon foi pro gol. E detalhe de juiz também lá na Colômbia. Certo ou não? Contra o Nacional de Medellín, o São Paulo foi garfado no Morumbi, na Colômbia, né, na semifinal. Né? Era o Borja, era o surgimento do Borja. Aí. Enfim, acho que o São Paulo, quando ele entra, tamanha acho que a noção, e vocês foram atletas, de quem joga, de quem comanda e de quem torce com essa competição, que torna o São Paulo forte. É uma competição que o São Paulino vive, que o São Paulino gosta. Né? E o retrospecto do São Paulo, sobretudo contra times estrangeiros nessa competição, é muito favorável. Contra time brasileiro, o negócio é diferente. E, ultimamente, a Libertadores tem sido dominada pelos brasileiros. Né? E essa é a condição, e é isso que você chama atenção, Renan. E aí, só para dar, acho que o meu pitaco, é muito difícil para mim. Talvez nos meus anos de jornalista, o mais difícil ano, desde os pontos corridos, para dar algum prognóstico em algum torneio por conta desse calendário muito estranho da parada no meio do ano. Já teve parada para a Copa do Mundo, entre fase de classificação e mata-mata de Libertadores, né? Em outras situações, mas essa parada e a janela gigantesca, segunda no meio do ano, elas podem alterar toda a configuração, alterar os times, como foi o caso do Botafogo ano passado, né? Para a fase mata-mata. O Botafogo era um time na fase classificatória, inscreveu tantos titulares importantes na fase mata-mata que ajudou, eu acho que o Botafogo a conseguir o campeonato. E mesmo assim quase caiu para o São Paulo, né? Exato, é isso. Eu acho que isso mostra um pouco a força do São Paulo, né? Mesmo o Botafogo muito reforçado, o São Paulo jogou melhor no segundo jogo e teve por um fio aí aquela coisa que vocês citaram, o escorregão, o pênalti perdido, a bola na trave, o gol feito, tudo isso aconteceu naquela noite no Morumbi, né? E o São Paulo tem uma coisa, né, dupla? O São Paulino vive tanto isso que o luto pela perda da Libertadores para o Botafogo, ele durou muito tempo.
Você compara como é que o corintiano ou o Corinthians vive a Libertadores. O Corinthians saiu da Libertadores, está na Sul-Americana, os caras não estão nem aí, estão querendo ser campeão paulista. O Corinthians não tem o paulista. O Corinthians não tem, o Palmeiras já tem, sim, como o São Paulo. Talvez seja recentemente aquele que construiu essa história, mas o Corinthians não tem. O Flamengo não tem, que é tricampeão como o São Paulo. A conexão, isso é para o bem e para o mal, né? Quando perde é quase como acabou o mundo, né? E é uma situação para essa que eu julgo ser a Libertadores imprevisível muito por conta dessa parada, né? A gente tem a fase de grupos até a parada, a gente tem 12 rodadas do Brasileiro até a parada, e depois da parada tem o mata-mata decisivo da Copa do Brasil, o mata-mata decisivo da Libertadores e os 2/3 restantes do Brasileiro. Tudo isso depois da parada. E não sei se você concorda, o negócio é sobreviver até a parada. Para além do campo, São Paulo tem aproveitado o período para se movimentar nos bastidores, a começar por pedidos bem-sucedidos de ajustes no calendário. No primeiro final de semana de abril, a banda Stray Kids vai fazer shows aqui no Morumbi. Como o estádio precisa ser entregue à produtora dias antes, os eventos poderiam interferir na estreia do tricolor no Brasileirão diante do Sport. Mas depois de conversas com a CBF, o São Paulo conseguiu alteração do dia 30 para o dia 29 de março. A desmontagem do palco também poderia ser um problema por coincidir com o primeiro duelo como mandante do São Paulo na Libertadores. Mais conversas, desta vez com a Conmebol, e o clube conseguiu a alteração do dia 9 de abril para o dia 10 do confronto diante do Alianza Lima. Antes das estreias oficiais, tem jogo treino no Morumbi contra o São Bernardo no próximo sábado. Será a primeira amostra do trabalho do Zubeldia nesse intervalo sem competições. Melhorar talvez o que tem que melhorar na parte ofensiva, na parte defensiva, na transição, enfim. Usar esse tempo aí ao nosso favor para a gente poder chegar melhor preparado para a próxima competição. O próprio Lucas Moura tem usado esse tempo para se recuperar de um trauma no joelho direito, sofrido no Choque Rei. Por isso, ele não deve jogar contra o São Bernardo. Bobadilla e Ferrarese, com as seleções paraguaia e venezuelana nas eliminatórias, também são desfalques. Por outro lado, Luiz Gustavo e Alan Franco estão recuperados de problemas físicos e têm participado das atividades normalmente. E tem mais um ajuste para ser realizado nessa espécie de intertemporada. O tricolor trabalha para renovar o contrato com Cédric Soares. O lateral direito fechou um vínculo inicial de apenas 3 meses, até o fim de abril. A ideia agora é contar com o ex-jogador do Arsenal em toda a temporada 2025, que para o São Paulo está recomeçando. Eu tenho certeza que tem grandes coisas para a gente iniciar. O São Paulo segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. Sábado vai fazer um jogo-treino contra o São Bernardo. O São Paulo segue se preparando, fazendo uma espécie de intertemporada, pensando na estreia não apenas do Campeonato Brasileiro, como também da Taça Libertadores da América. Inclusive, a partida de estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Sport Recife mudou de data e também de horário. Inicialmente, o jogo seria no domingo, dia 30, às 4 horas da tarde. Agora será no sábado, dia 29, a partir das 6h30 da tarde. O São Paulo, que dias depois, no dia 2 de abril, vai estrear na Taça Libertadores da América, enfrentando o Tajeres na cidade de Córdoba. Aliás, um adversário que o São Paulo já enfrentou algumas vezes na Taça Libertadores da América. Falando especificamente sobre este período de intertemporada, os jogadores do São Paulo treinaram nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. Inclusive, o técnico Luiz Zubeldia comandou uma espécie de treinamento coletivo, se bem que em alguns momentos desse treinamento ele acabou interrompendo a prática para orientar os jogadores. E mais uma vez neste treinamento o Lucas acabou não participando. O jogador que acabou sofrendo um trauma no joelho ainda na partida semifinal contra o Palmeiras, semifinal do Campeonato
Campeonato Paulista e muito provavelmente não vai participar também do jogo treino do próximo sábado que o São Paulo fará no estádio do Morumbi contra a equipe do São Bernardo. Por outro lado, o Luiz Gustavo é uma boa notícia para o técnico Luiz Ubeldia e também para a torcida tricolor. Ele que sofreu uma fratura em um dos dedos do pé, ainda na pré-temporada, está em fase final de transição e deverá estar à disposição para a partida contra o Sport no próximo dia 29 de março. Viu só o estilo do técnico Zubeldia no treino, correndo de óculos escuros? O homem é agitado. Você viu o pique do Zubeldia correndo ali? Parecia uma roda de bobinho, não? É, bobinho, colocar ele no bobinho lá. E eu deixa eu falar, do jeito que ele tá correndo... eu duvido que você não fazia esse exercício, essa brincadeira. Eu dava carrinho, todo mundo lá. O Zubeldia tá vendo espaço no time do São Paulo, do jeito que ele tá correndo, do que ele quer jogar, hein, menina? Não é? Tava ali, passou numa velocidade, num pique. Agora o São Paulo vai ter um calendário bem cheio. Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. É uma equipe que saiu de uma maneira estranha, né, do Campeonato Paulista, reclamando e com razão, na minha opinião, sobre a arbitragem. Mas agora é um ano para ser preparado, para ser muito bem estudado pelo Zubeldia. E não dá para reclamar que não teve tempo para trabalhar, hein? Por quê? O São Paulo, que já caiu fora do Paulista, já tá treinando. Já tem que estar treinando, já tem que ter o projeto. Porque o São Paulo sempre se destacou pelos projetos que eram feitos antigamente, né? Lá para os anos 90. O São Paulo é o time que mais projeto tem, o São Paulo é o time que mais não sei o quê. Agora tem que usar essas coisas aí do passado. É agora que tem que usar. Os títulos do passado não precisa usar, tem que usar o que foi o São Paulo, aquele time top de linha. Agora, falando bem sério, analisando os 3 títulos que o São Paulo vai disputar daqui pra frente, você acha que o São Paulo é candidato a uma taça esse ano? Não. Não? Não acho. Olha o pique, gente! Olha! De óculos, hein? Menino do céu! Olá, Fórmula 1 nele, hein? Estiloso, hein? Que isso! Passou a imagem e te olhou. Olha lá! É esse, velho. E tá correndo mais que alguns do time dele, hein? Olha aí, o Caleri. Tem que correr igual o chefe, hein, Caleri? Olha lá, essa imagem foi boa. Se ele faz isso na minha época, tinha uns 2 amigos meus que dava carrinho nele aí. Porque vou falar o nome, pronto. O Márcio Bittencourt e o Dama, quando o treinador começava a correr assim no rachão, essas coisas, os caras davam um carrinho também. Que maldade. Não, só pra ver se ele gemia. Antes de irmos para a última notícia, não se esqueça de clicar no link abaixo para aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa. O perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. O volante liseiro com contrato até junho não topou as propostas de renovação oferecidas pelo São Paulo, pediu alto demais e foi liberado para encontrar outra equipe. Uma renovação parecia certa. Ele tinha minutos, vinha tendo chances em 2024, até gol fez e ao fim tudo deu errado. Liseiro negociou com o Sport, mas as conversas esfriaram pelos valores pedidos igual com o SPFC. Apesar disso, os planos do São Paulo para o atleta não mudaram e ele ficou escanteado. Inscrito no Paulista para poder ser negociado, ele não tem proposta alguma. Liseiro tem mais 3 meses de contrato a cumprir em separado. Ele fez em 2024 sua melhor temporada da carreira em números e desperdiçou essa ascensão. Rumores indicam que o jogador poderá voltar para a Europa, inclusive há fortes indícios de que retorne ao futebol suíço. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo fez certo em dispensar Liseiro, já que ele rejeitou a oferta de negociação? Comente aqui embaixo a sua opinião. E o nosso salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Júlio Miguel de Fortaleza e Sandy de Goiás. Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.